Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Ontem eu fiz uma orientação, fiz também um signo do canal e eu acabei deletando os dois sem querer. Acredito que as mensagens eram exclusivas para mim, porque eu ainda conferi se eu podia deletar aqueles vídeos e eu não vi que eram os vídeos que eu tinha que postar. Daí já tinha limpado a lixeira, não tinha como voltar. Vamos ver aqui, energia Yang. Como que tá a energia Yang neste momento? Yang. Como que está nesse momento Yang? Criação, grande espírito, ilusão. Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, espiritualidade e cura, né? O masculino aqui tá num processo de cura, de movimento, e manifestando aqui algo que está almejando. O masculino, ele tá num processo de cocriação, tá? Mas para isso tá passando por uma cura também ao mesmo tempo, tá? Então, o masculino tem coisas simultâneas acontecendo na frequência, se unindo à ancestralidade, se unindo uma cura, um grupo que cura, e também conseguindo agora desenvolver essa habilidade de criar a partir da projeção mental, né? O masculino, ele tá no momento de criação mesmo. E é um momento bastante importante, porque o masculino, ele tá conseguindo se perceber na matéria, tá conseguindo perceber o poder que tem, né? Então, nesse momento, o masculino tá totalmente concentrado nessa cura que tá acontecendo, nesse despertar de consciência do poder que tem, né? Através da criação, da imaginação. Então, o masculino tá num momento aí importante, tá? É um momento de mago. Vamos ver a frequência do feminino. Deixa eu ver essa carta que caiu. A lucidez, interessante. Porque o feminino, ele já tá num... Não é que tá acima do masculino, mas o feminino já domina essa arte. O masculino, ele tá começando a compreender como que funciona essa manifestação, esse poder de manifestar algo que não está ali materializado ainda. O feminino, né? O feminino já sabe. Então, o masculino está numa energia de ilusionamento, imaginação, e o feminino está numa energia de lucidez. Tanto que tem um movimento do feminino que é muito assertivo, né? O feminino sabe muito bem como projetar a energia e aonde quer chegar, né? E o masculino tá nesse lúdico ainda, que não sabe muito bem como lida com esse poder que está sendo mostrado, tá? Falo que o feminino tá sendo bem generoso aqui com o masculino. Tá sendo bem generoso mesmo, porque aqui o feminino tá trazendo entusiasmo para a vida do masculino, tá trazendo amor, tá trazendo um amparo, tá conduzindo esse masculino nessa nova jornada. E aqui é como se o feminino tivesse moldando o feminino nesse momento. O feminino está moldando o masculino nesse momento. Então, tem algo assim muito
benéfico acontecendo nessas duas frequências. E volto a falar, o feminino tem total consciência do que tá fazendo. Total consciência, tá? E eu vejo uma segurança muito grande no feminino, uma clareza muito grande. Eu sei por que que eu estou fazendo isso. E moldando o masculino dessa maneira. E o masculino entrando, se entregando a esse processo, mergulhando nessa cura e experimentando essa nova habilidade, essa nova ferramenta da manifestação. O masculino está com os olhos fechados, mas acreditando num processo, começando a sentir essa magia do feminino, e o feminino está com os olhos bem abertos, sabendo o que está fazendo. Vamos ver o que o espiritual espera do masculino e do feminino, o que o espiritual espera, a totalidade e o movimento. É isso mesmo. O espiritual espera que haja dança entre ambos, né? Que haja esse encontro, que haja esse movimento com sabedoria, que o masculino e o feminino consiga alcançar a sabedoria e alcançar essa raiz primordial, sabe? É o encontro das energias primordiais aqui, nos seus primórdios mesmo, né? Na essência. O espiritual espera que o feminino e o masculino se encontrem na essência. Então, aqui há uma desconstrução muito grande que está acontecendo nesse abraço, nesse apoio do feminino com o masculino. Quando a gente fala de uma energia primordial, a gente está falando do princípio, tá? A gente está falando da energia de Gênesis, né? No princípio, quando foi criada as duas energias. Então, a gente precisa observar que esse processo de cura que está ocorrendo profundo no masculino vai fazer com que essa energia masculina ela consiga criar algo novo. E o feminino tem essa consciência, tá? O feminino tem e está amparando com uma energia amorosa, com uma energia genuína, generosa, porque o feminino ele está conduzindo o masculino nesse momento com muita sabedoria. Tem uma conexão muito forte ligada ao mental e a comunicação no geral, gente, pode ser por mensagem em alguns casos, mas tem um movimento ligado ao mental, tá? Então, o que o espiritual espera de ambos é a totalidade e aumento aqui do amor, da autoestima. Então, tá ligado ao primordial, ao princípio. No princípio, o que é o princípio? Tá? É o início. Então, se a gente falar daquele amor, daquela unidade que existia, né, entre o feminino e o masculino, não havia essa energia egóica, né? Aqui tá falando muito da autoestima. E é muito importante a gente falar da prática do dia a dia, né? Dessas conexões, porque às vezes a gente esquece de colocar o espiritual na matéria, né? Então, a leitura Yin e Yang, ela é uma orientação espiritual na matéria, ok? Então, aqui o espiritual espera que haja essa dança com essa energia primordial, primária ali, que não tinha esse concreto, né, que a gente construiu ligado ao superego ali, e também que a gente resgate esse espiritual em nós, né?
porque a dança, ela não precisa ocorrer, eu vou ser bem prática no modo que eu vou falar agora. O feminino e o masculino, ele precisa se desconstruir, principalmente o masculino, da lógica nesse momento. É preciso tirar essas barreiras. Exemplo, eu não vou para lá porque lá falou que isso e isso iria acontecer, porque o fulano de tal já foi lá e falou isso. Tô dando um exemplo. Eu não vou ficar com essa pessoa, eu sinto algo muito profundo por essa pessoa. Só que essa pessoa, ela não tem a idade que eu quero, ela não tem a conta bancária que eu quero, ela não tem o cabelo que eu gosto, ela não tem o peso que eu gosto. Então, nesse momento, o espiritual está trabalhando firme, mas firme mesmo, nessa questão da conexão genuína. Então, a gente vai se conectar à raiz, tá? A raiz mesmo. Qual que é a importância da dança do masculino com o feminino? Entende? Qual que é a real importância? O que faz com que duas energias se juntem? Qual que é o objetivo, né? Então, a gente vai ter que resgatar nesse momento isso, porque o espiritual mostra que a gente precisa autoestima aqui, tá vendo? A gente precisa se aceitar. A gente precisa aceitar as nossas limitações humanas, tá? Humanas. Eu não sei, ontem eu tava conversando com a minha filha no carro e a gente tava falando exatamente isso. Eu tava levando ela pra escola, né? E ela vai se maquiando, ela gosta, né? Eu já não sou muito chegada, assim, mas ela gosta. E daí ela tava falando sobre as características dela, tal, e eu falei para ela que eu sempre olho as pessoas no mundo assim e falo assim, como é difícil às vezes você se aceitar num mundo que tem uma padronização das coisas, né? E sendo que você não tem culpa, porque eu sou o resultado do acasalamento do meu pai e da minha mãe. Então, a gente nasce, a gente passa a vida inteira tentando se aceitar, né, do jeito que a gente é. Então, a energia Yang, que é a estrutura, a lógica da matéria, ela trouxe uma padronização de tudo, de tudo. Então, é muito difícil porque às vezes a gente passa a vida inteira tentando aceitar uma coisa que você veio, né? Às vezes eu vejo assim algumas pessoas que não têm o padrão, mas padrão no sentido de ter perdido um movimento, alguma coisa assim no decorrer da vida, o quanto é difícil para aquela pessoa aceitar, e até mesmo a gente. Então, eu vejo que isso que eu estava conversando com a minha filha, né, sobre você passar a vida inteira nessa luta de ter que se aceitar, porque foi criado um padrão mental do que é bom e do que não é, do que eu tenho que me sentir atraído e do que eu não tenho que me sentir atraído. Então, nesse momento, tá, para todos nós do mundo inteiro, tá batendo aí, tá? A questão da autoestima, da forma, o que é realmente importante, né? São poucas as pessoas no mundo que têm essa frequência de energia primordial, né? De encarar o que realmente é, aceitar e aceitar no outro. E isso tem a ver com amor, o amor incondicional, o amor genuíno. Hoje a gente vive amor condicionado. Então eu te amo por essas condições. Se você não tiver essas condições, eu não te amo, entende?
E o que, nesse momento, o espiritual está querendo resgatar é esse abraço do yin, do yang, mas é um abraço, assim, puro, né? Então tá acontecendo uma cura profunda em todos nós. É um momento assim que muitos podem estar se sentindo mais cansados, muitos estão recebendo muita ativação. Tem muita coisa acontecendo para quem tem essas crenças que a gente tem, né? A gente consegue observar, sentir. Para quem é do mundo, tá sentindo alguma coisa ali, mas é coisa de rotina mesmo, eles não conseguem sentir profundamente. Então é bem complexo isso, mas a gente que está aqui precisa compreender que a gente vai ser chamado em todas as áreas da nossa vida para se autoafirmar, né? É muito importante a gente se abraçar e compreender que essa aceitação ela precisa ocorrer, ela precisa ocorrer. A gente precisa se abraçar, a gente precisa se amar, né? É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, mas quando você chega num ponto que você largou uma grande camada de preconceitos, de estigma, de tabu, um monte de coisa aí que a gente construiu no inconsciente coletivo. A gente volta a criar coisas boas, né? Porque tudo tem a ver com a criação. Esse mundo, ele só vai avançar dependendo do que a gente tem o poder de criar. Então, se a gente tem uma limitação muito grande no inconsciente coletivo de criar, se a gente só cria limitações, a gente acaba tendo muita limitação na criação. Então, assim, o espiritual quer que a gente crie coisas diferentes, coisas boas, que a gente expanda na matéria, que a gente ache coisas boas. Tem muita coisa ainda que precisa ser descoberta nesse mundo, né? E a gente tá, o nosso masculino, a parte lógica do mundo, ela tá muito limitada. Ela tá colocando muitas barreiras e barreiras e barreiras e barreiras. E então, assim, é um momento onde o espiritual tá trabalhando firme, tanto com o feminino quanto o masculino, para que a gente desconstrua esses limites, para que a gente consiga criar algo mais limpo, mais leve. Então, eu espero que essa parte da leitura ajude vocês a entender, compreender o momento importante que a gente está, né? Assim, o mundo ele precisa compreender que a gente precisa parar, né? Claro, tem que ter um pontinho ali, uma parte da sociedade, um departamento que vai cuidar da estatística, da padronização, pode até ter, mas a gente precisa ter uma liberdade maior de falar, não, eu escolho ser assim, eu escolho estar assim, e o outro também, como vai estar nessa frequência, a conexão não vai ser condicionada, mas vai ser além do que está sendo visto. Então hoje a gente tem, muitas pessoas passando por momentos bem difíceis, porque bloqueou a parte de criação, bloqueou essa possibilidade de ser aceito no mundo. Tem muita coisa assim que envolve essa mensagem, mas o principal, o espiritual está falando que a dança está acontecendo e que a gente está trabalhando nessa parte da autoestima. Então, não achem estranho se você olhar no espelho e ficar se questionando as suas características, ou de você estar sentindo uma vontade muito grande de mudar, né, de alcançar um padrão, ou se você está no momento de falar, tá, eu sou assim, eu vou me aceitar assim,
e tá tudo certo, né? Ou se você tá num momento de crise muito grande, que você tá querendo fazer alguma coisa, ou você tá querendo se conectar com uma pessoa e você tá muito insegura do que a pessoa vai achar, né? Porque você também tem vários preconceitos, então o outro também vai ter. Então é uma dança que acontece, né? Então é muito importante esse momento que a gente está, tá bom? Vamos ver a energia masculina, qual a frequência da energia masculina, conexão e o abraço. Exatamente. O masculino, ele já compreende, tá? Ele já compreende que é uma conexão, a coisa fechou. O masculino compreendeu, tá? E tá certo, tá legal. Ele compreendeu, ok? Então, aqui hoje há um abraço. Vamos ver o feminino. Coração. O feminino tá junto com o masculino, tá? E aqui, aliança. Selou. E o reencontro. Aqui, selou. A frequência do masculino com o feminino tá selada, tá? Aqui, a dança concretizou. Então, nos próximos dias e semanas, provavelmente a gente vai ter uma união grande no coletivo, tá? Uma união grande. E aqui há admiração e há cura, tá? Aqui há um aterramento. A gente tem duas tatuagens aqui de âncora, então tem um aterramento muito grande entre o masculino e o feminino. Gente, quem tiver preparado para se unir a um masculino, vai se unir nos próximos dias e semanas. Isso eu garanto. Para quem tiver na frequência, tiver preparado, preparada. Para quem tiver no momento de ancoramento, você vai conseguir. Deixa eu falar uma coisa na parte prática da vida, como funciona. Aqui eu tô falando sobre amor romântico, mas tem outro lado que começa a acontecer as coisas, né? Na vida da gente. Quando a gente tem esse ancoramento e tá no seu contrato, romance, você se une à pessoa. Mas, por outro lado, para quem não tá no contrato romance, você vai organizar a sua vida. Então, a gente está falando de ancoramento. Então, se você está com dívida, você vai negociar, vai ancorar sua parte financeira. Se você está doente, você vai conseguir tratar essa doença e ancorar aí. Se você está tendo dificuldade com alguma coisa que você quer, você vai ancorar. Porque você vai estar equilibrada dentro ou equilibrado dentro. Então, você vai conseguir tomar as decisões assertivas. Então, é um momento que a gente vai sentir um equilíbrio. A gente vai se sentir ancorado, sem medo, tá? Emocionalmente seguros para tomar as decisões. Porque há uma dança acontecendo perfeita do seu yin e yang dentro de você, tá? Então, há uma tranquilidade, não há perturbação, ok? Então, é isso na prática, na vida do dia a dia. Para quem está aqui com essa frequência de se unir romanticamente a uma pessoa, romanticamente mesmo, tá, gente? Porque vai ter uma doação ali, vai ter ritos, tal. Você vai se unir. Nos próximos 28 dias vai ter uma consolidação. Eles estão falando que tem casos que é 4 meses, tá? Vai ter uma consolidação aqui da relação, ok? Então, essa é a frequência. Vamos conferir aqui. Eu já vou tirar essa cartinha aqui para o masculino, pesar e perdão. O masculino vai passar pelo mergulho aí, ligado ao passado,
é alguém que consegue observar nesses próximos dias o que ocasionou toda uma descompensação no passado, tá? Tem algumas pessoas que vão passar aí por uma frequência de se desculpar. Alguns têm o hábito de pedir perdão, vão pedir, vão receber, porque há uma consciência aqui nascendo. Vamos ver aqui do feminino e a reunião. Aqui tá falando que o feminino, ele vai firmar mesmo com o masculino, tá? Aqui o feminino compreende que o masculino é esse, tá bom? Então, aqui o feminino vai se sentir seguro para firmar acordos aqui. Vamos ver mais cartinhas aqui. Masculino, qual frequência? O mestre e o estresse. Aqui tá falando que o masculino, ele tem essa compreensão da conexão. Ele tem a compreensão também desse momento de transição, que traz aqui algum tipo de agitação, tá? Agitação, mas que em breve vai ter o ancoramento. Então, o masculino, ele tá bem consciente. Volta a falar, o masculino tá na energia de Mercúrio, tá? O masculino, ele tá se comunicando. Ele está se comunicando, tá? Tem uma excitação, algumas vezes, que traz uma certa ansiedade, mas aqui o masculino compreende que é transição, porque a tendência é ancorar, tá? Vamos ver aqui. Feminino, somos todos um e repressão. O feminino, o louco e o controle, tá vendo? O feminino compreendeu o rolê. O feminino compreendeu que há uma limitação. Então, aqui há essa consciência do feminino, do papel que faz e a maturidade. Que lindo! Gente, parabéns pro feminino, hein? As meninas vão falar até que enfim, nunca falhou, né? Ai, ai, ai. Só Deus na vida. Ó, aqui o feminino tá muito consciente, mas muito mesmo, né? Entendeu o poder que tem, entendeu o poder do silêncio. E aqui o feminino com uma maturidade assim extraordinária, porque essa energia do somos todos um, sabe qual o sentimento que eu tenho? De que independente da casa que eu tiver, é minha casa, sabe assim? Porque somos todos um. Então, tem um sentimento de pertencimento muito grande ao que a vida está ofertando pro feminino, sabe? Gente, eu tô sentindo uma frequência de, sabe, maturidade mesmo. Eu sei o que eu quero, eu tô me sentindo seguro no que eu estou fazendo. Então, assim, e um sentimento assim, tá, cheguei onde eu tinha que chegar. Sabe assim? Por quê? Volta a falar. Tenta ver a frase do jeito que eu estou interpretando. Somos todos um. Então, se eu estou aqui, tá tudo certo. Porque um fractal meu tá lá, vivendo o que tem que viver, o outro tá vivendo aqui, a outra tá aqui. E juntando todos nós, a gente vira, né, um só. E tá todo mundo bem, tá todo mundo realizado, porque cada um encontrou o seu lar, né? O seu lar que não é o lar assim, é o meu lar, mas é o seu lar também. Então, assim, a gente quebra essa energia
das sombras, né? Da inveja, aquilo é meu, isso é seu, não, é nosso. Olha, e o masculino, assim, o feminino, ele tá muito concentrado em si, mas muito mesmo, assim. É um sentimento, assim, de tanta certeza que eu tô sentindo, assim, é um sentimento muito bom, muito, muito bom, porque não passa dúvida, não tem dúvida. Eu compreendo que não existe nesse momento nada melhor do que esse cenário. Esse cenário, não o cenário que poderia ser, não o futuro, mas agora. Gente, tá muito gostosa a energia do feminino, assim, é uma energia assim maravilhosa, tá? E a energia do masculino é uma energia de olhar pro feminino. O masculino tá olhando, olhando e se comunicando e tendo a comunicação do espiritual. Olha, é essa, é essa, é esse, entende? Tá de frente, olhando, se identificando. E o masculino tem a consciência de que isso traz um conflito, mas que em breve tem o aterramento, ele sabe dessa transição. Então aqui, gente, tá espetacular essa leitura, sabe? Assim, espetacular mesmo. Vamos ver aqui no tarô, frequência do masculino, Yang, 9 de espadas e o cavaleiro de espadas, tá vendo? Energia masculina mesmo. Então aqui a gente vê o masculino achou, encontrei o meu tesouro, né? E daqui para frente não tem como eu seguir com as minhas mentiras, né? Com as minhas sabotagens, levando coisa que não são minhas, verdades que não são minhas. Então, nos próximos dias e semanas, o masculino ele vai assumir a verdade dele, tá? Ele vai assumir a verdade dele, porque o masculino, ele vem com um compromisso aqui. Algo que ele vai se dedicar, algo que ele vai se comprometer. Então, tem uma comunicação aqui. O masculino, ele vai erguer a espada da verdade. Por quê? Porque o masculino tá saindo da noite escura. O masculino ficou muito tempo aqui, com grandes perturbações mesmo, a nível mental, de não saber para onde ir, né? Então, uma dificuldade tremenda aqui de orientação, sabe? Tremenda mesmo, certo? Então, aqui fala que finaliza as preocupações, a solidão também do masculino. Vamos ver a frequência do feminino em 4 de ouros e o hierofante. Gente, aqui tem relacionamento sério. Tem gente que vai casar aqui. Casar tanto no civil quanto no religioso, tá? Alguns casos aqui é casamento, tá? Mas no geral é um aterramento do feminino, tá? Aterramento do feminino e do masculino. A frequência do feminino tá de enterrar uma estrutura antiga, tá? Que tem o fim de uma crença, um dogma, um estigma de complexos, final dos complexos, final mesmo. Acabou. Acabou. Acabou o mimimi. Acabou. Porque aqui tá falando que o feminino também vai passar por um corte, né? Um corte aqui de valores. Mas é depois de ter recebido uma ativação aqui. Uma ativação
que corta um dogma muito antigo, tá? Alguma coisa ligado, pode ser a religião, complexo, como eu tô falando, ligado aqui ao corpo, valores, tem muita coisa aqui, tá? O feminino, ele tinha algo muito antigo nas entranhas do feminino, que não deixava o feminino ir pra frente, né? Seguir. Ir é pra frente, né, gente? Enfim. Ó, aqui finaliza essa estrutura antiga. Acabou. Então, a frequência do feminino hoje finaliza uma estrutura e inicia outra, tá? Vamos ver o sentimento do Yang pelo feminino, pelo Yin, o carro. Gente, aqui o babado vai ficar louco, tá? Porque o masculino, ele tá na energia dos enamorados e do 6 de copas. Então, aqui o masculino já encontrou, já sabe o que quer. O 8 de copas tira o masculino de uma frequência dos enamorados, porque é uma frequência de dúvida. O 8 de copas. E o As de copas firma uma aliança diferente. Lembrando que a energia dos enamorados é uma energia ligada a Gêmeos, ao Mago, a Mercúrio. Só que é uma energia de dúvida, porque não se decide o que a gente é, o que a gente vai fazer com isso aqui. Fica naquele em cima do muro. E eu já falei que dentro da energia dos enamorados tem o diabo lá dentro, né? Então, o diabo fala das limitações humanas, tá? Das sombras. Então, eu vejo que esse 8 de copas, ele vem com a energia de escorpião, que é o desapego, desapegando de uma estrutura de controle, entrando com a estrutura do As de copas, que é uma estrutura de uma nova aliança, e entrando com a estrutura do 4, que é o imperador, que fala da família, da estrutura, né, dos relacionamentos da nossa vida também. Então, a energia do carro ali fala que há uma renovação na frequência, na estrutura de vida, só que, detalhe, o que vai acontecer é o carro, que não é energia do imperador, é energia do carro, que é mudanças, tá? Para um novo caminho. Aqui é uma estrutura ligada a 3, tá? Tem algo que modifica na estrutura, modifica mesmo. Então, aqui o feminino, o masculino e o divino. Vai ter a dança aqui. Antigamente, não. Tá? Então, assim, o que vai unir o masculino com o feminino é algo superior. Então, assim, não vai ter essa palhaçada aqui, não. Tá? Pra mim, isso aqui é palhaçada. Tá? É instabilidade total, é amor condicionado isso. Então, a energia do carro se conecta à lua, tá? Se conecta à lua. E assim, é uma energia muito profunda. É muito profunda, é de doação mesmo, sabe? E é uma energia maternal, é uma energia de respeito com Gaia, respeito com o feminino. Então, o que vem do masculino, o sentimento do masculino é de um amor, de respeito, de família, de apoio, de união mesmo, sabe? De cuidados. Então, assim, é muito bonito o que o masculino ele vai tá sentindo pelo feminino, tá? E não é a energia do imperador, gente. Não é. É uma energia, assim, familiar, mas tá muito ligado à honra do feminino, sabe? Ao respeito. É uma energia muito bonita. Vamos ver aqui qual o sentimento
do feminino em relação ao masculino. Qual o sentimento do yin em relação ao yang? O 8 de paus e o 7 de ouros. Bom, aqui o que é nítido, né? É que o feminino já tinha seguido em frente, já tinha compreendido aqui que haveria uma separação, ou que não teria o que almejou, né? E aqui a coisa se desenvolve de uma maneira totalmente diferente. Então, essa colheita do feminino era esperada? Não, não era. Porque o feminino já estava numa energia assim de tentar manifestar o 9 de ouros, que seria: eu vou seguir aqui e vou ter um reconhecimento profissional, alguma coisa assim. E aqui fala que a história se desenha totalmente diferente, porque entra o 8 de paus, que é assim, as coisas se acelerando com muita velocidade. Assim, tem muita velocidade. Não liga que eu tô repetindo a mesma coisa de maneiras diferentes, tá? Não liga. Aqui tem muita velocidade, muita comunicação. Tem o 7 com o masculino e tem o 8 com o feminino. Então, tem uma energia, assim, de grande transformação acontecendo. E grande avanço. Tem reconhecimento social, tem vitória, tem algo que vai ser exposto, sabe, entre o masculino e o feminino. Então, outras pessoas vão ver. Então, assim, tem muita coisa. Assim, o sentimento do feminino pelo masculino é de desejo. É de desejo de concretizar, né? De firmar isso, sabe? É essa frequência que eu pego aqui. Vamos ver o pensamento do Yang em relação ao feminino. 2 de espadas e o silêncio. Então, o feminino, olha que interessante. O feminino, em algum momento, se movimenta, se comunica, né? E lembra que eu falei que o masculino, ele tá se comunicando, né? Só que, ao mesmo tempo, aqui, em algum momento, há um silêncio muito grande. Para quem está passando por isso, está compreendendo o que eu estou falando. Que tem, ao mesmo tempo que tem uma comunicação, uma conexão mental muito grande, tem um silêncio muito grande, né? E o feminino está nessa energia mais aberta. Então, o pensamento do masculino aqui é um masculino assim que está interiorizando esse final de ciclo. E aqui tem a energia da grande sacerdotisa. Então, assim, o masculino, ele compreende que é um momento, assim, muito importante, que é um momento de final de um ciclo, onde o masculino, ele não resolvia uma situação, e agora ele vai. Vamos ver o pensamento do feminino com o masculino. Ah lá, tá vendo? Energia do diabo e o 7 de paus. E a morte e o louco. Então, aqui, o que a gente consegue observar? Que o feminino, ele tá pensando que o masculino, ele tá passando por um processo de disruptura mesmo, né? O masculino aqui, ele tá num processo, assim, de encorajamento, tá? Ele consegue aqui encontrar uma saída, tá vendo? O valete de ouros. E identificar que tem uma nocividade, né? Então, aqui vai ser... o feminino pensa assim: tá sendo dado a cura,
pro masculino. O masculino, ele consegue identificar a nocividade, o feminino compreende mentalmente essa nocividade e dá a pílula pro masculino. Olha, essa é a saída, tá? Então, aqui o pensamento do feminino é que o masculino, ele encontra ali a saída. Intenção do masculino com o feminino, a imperatriz e o rei de copas, é isso mesmo. Aqui a intenção do masculino é se alinhar com o feminino, com muita confiança, confia bastante no feminino. Aqui vai declarar, o masculino declara o que sente pelo feminino, tá? Para as autoridades, alguma coisa assim. Tem uma responsabilidade, vai se responsabilizar pelo feminino, o masculino. E tem isso de declarar, eu declaro alguma coisa ao feminino publicamente, sabe? E com muita segurança, assim. Muita segurança. E essa energia, né, da imperatriz, o masculino, ele compreende que a imperatriz, ela é Gaia. É quem gera. Então, tem esse reconhecimento, tá? Vamos ver aqui a intenção do feminino com o masculino, o julgamento e o 3 de copas, tá vendo? Aqui tá falando que a intenção do feminino com o masculino é que o masculino, ele se porte diferente socialmente diante de uma situação com o feminino. É como se o masculino tivesse num julgamento social exposto, ele tivesse que ali declarar para um grupo algo totalmente diferente, se retratar, mostrar uma nova vertente, mostrar uma nova verdade. E aqui tá ligado a um grupo, tá? Tá ligado a um grupo aqui. Porque aqui vai ter que ter uma correção. O masculino, ele doou, ele nutriu aqui um grupo que não tá alinhado com a verdade. Tem a ver com aquelas falsas verdades, né? Aquelas verdades dos outros que o masculino foi captando e foi abastecendo. Não. O que eu tô sentindo é que a intenção do feminino é que o masculino reconheça a imperatriz, que reconheça a força do feminino, que reconheça Gaia, e não reconheça essa questão aqui, ó, de touro, virgem, capricórnio, que seria o status, a estrutura, né? Os dogmas, estigmas, limitações da matéria, não. Aqui, a intenção do feminino é fazer com que o masculino exponha, né, o valor mesmo da imperatriz. Vamos ver o bloqueio do masculino hoje, 10 de ouros e o 4 de paus. Aqui tá falando que tá proibido, assim, tá bloqueado o masculino, ele fechar algum tipo de acordo com uma estrutura antiga, ou ele tentar continuar com essa estrutura antiga, não vai dar certo. Vamos ver o desafio do masculino, o pendurado e o 6 de copas. É a transição que o masculino já sabe, porque aqui tem um formato do 6 de copas, tá? Que não vai funcionar mais, antigo, não vai. E o masculino vai entrar numa energia de suspensão aqui, né, de pausa, estagnação, porque o masculino, ele vai ter que olhar isso aqui de outra maneira.
tá? Ele vai ter que aceitar que a conexão dele não tá alinhada com os valores aqui, mas é o que ele precisa, entende? Vamos ver a bênção, a estrela e a força. É isso mesmo. Aqui tá falando que o desafio do masculino está no eixo Leão e Aquário, que é o eixo aí do social, lazeres, prazeres, sexo, namoro, questões ligadas ao social, o quanto o social te reconhece, qual grupo você está inserido. Então, o masculino, ele está passando por uma mudança muito grande, muito grande. E quanto mais ele resistir, mais estresse, né, ele vai passar. Então, aqui, a bênção tem a ver com essa disruptura que vai acontecer, com esse alcançar rápido de uma situação que parecia que não ia acontecer, mas que exige muito equilíbrio, muita autenticidade, tá? Muita força, muita coragem interna, muita crença espiritual também. Muita crença espiritual nisso que está acontecendo nesse momento. Vamos ver o bloqueio do feminino, a roda da fortuna e o rei de paus. Aqui fala que há a renovação, só que nesse momento está bloqueado essa energia de avanço do feminino em relação ao masculino. O que eu vejo aqui é que o feminino ele vai ter que sim aceitar que o masculino que tem que se deslocar. Tá? É isso. Tá bloqueado hoje, ou de uma hora para outra, o feminino entrar numa energia masculina. Não. Vamos ver o desafio do masculino. Falei do masculino, né? Do feminino. O masculino tá com dificuldade de se deslocar nesse momento. Parece que há uma distância entre o masculino e o feminino, tá? E uma coisa aqui nessa parte da leitura tá falando do geral da vida do feminino. Então, o feminino tá querendo expandir, ir para algum lugar, fazer alguma coisa, mas está bloqueado. Quem vai ter que vir é o masculino. É isso. Natália, eu quero trocar de casa. Nesse momento tá bloqueado pro feminino. De alguma maneira as coisas vão acontecer sem o feminino ter que entrar na energia masculina. Vamos ver o desafio do feminino em relação à vida, à justiça e o 3 de espadas. Aqui o desafio tá em algum tipo de separação que dá medo. É isso. E outra coisa que fala que é da justiça. O feminino tá com medo da justiça ou tá com medo de Vênus, que é a energia da forma. Vênus de Libra tá falando o quanto o feminino tá com medo de ser inadequado em relação às virtudes que o social exige que tenha, mas tá ligado às formas aqui e à comunicação. O feminino tá com medo de alguma coisa ligada ao físico, à fala, tá sendo o maior desafio hoje pro feminino, apesar dessa consciência, vai ser um desafio aqui. Vamos ver a bênção, rainha de espadas e o 3 de espadas. A bênção aqui é que o feminino, ele vai ter algum tipo de conversa. Aqui vem alguma conversa que vai fazer com que o feminino resolva
essas questões que serão um obstáculo, né? O feminino vai entrar nessa energia de fé e força interior e equilíbrio. Entra na energia da autoestima, né? E os 6 de ouros. O feminino vai receber ajuda aqui. Vai receber ajuda para se equilibrar nessa parte. Então, tem muita força aqui. Vamos ver o bloqueio do masculino com o feminino agora. O eremita e o 10 de copas. Então, nesse momento, aqui tem um afastamento entre o feminino e o masculino. Tem uma energia individual aqui, que tem que finalizar um ciclo aqui, ligado a um grupo e ligado à família. O masculino, ele tem que tomar uma decisão aqui, escolher. Vamos ver o desafio do masculino em relação ao feminino, 8 de copas e o 7 de copas. O desafio é deixar uma estrutura antiga aqui, ó, ligada ao imperador. Tá? Desapegar de uma estrutura, de uma casa, de uma localidade, de um comportamento, de uma individualidade. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino, a bênção. 7 de copas, rainha de copas e rainha de ouros. A bênção do masculino aqui é que o feminino, ele vai se comprometer de várias maneiras com o masculino, né? E o feminino, ele tá muito ligado ao espiritual. Então, aqui vai ter, assim, vai abastecer o masculino tanto espiritualmente quanto materialmente e todas as inseguranças que existem aqui no masculino. E daí, isso vai fortalecer mais a relação. Então, aqui tem realmente um acordo que vai acontecer entre o masculino e o feminino, e aqui há um apoio mútuo, tá? Aqui realmente tem união, tá, gente? União, apoio, o masculino junto com o feminino, tendo ali tendo a maturidade para lidar com as situações que vão precisar flexibilidade, paciência. Tá muito bonita aqui essa união, tá? Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. 3 de copas e a morte. Aqui vai ser bloqueado um grupo, tá? Um grupo vai ser bloqueado, que tá ligado a essa dificuldade que o masculino tinha de se transformar. Então, vai ser cortado um grupo aqui. O desafio, né? Vai ser cortado um grupo na vida do feminino e do masculino, mas aqui eu tô falando do feminino. Então, tá bloqueado aí, ó, um grupo do passado. Totalmente bloqueado na frequência do feminino. Vamos ver o desafio do feminino em relação ao masculino. O As de Paus e o 8 de Espadas. Então, o desafio é saber para onde isso vai dar. Porque o feminino, ele tá fazendo tudo ali com os olhos abertos, né? Tem a frequência dos olhos abertos, mas eu já expliquei para vocês que essa leitura, ela começa do fim, de trás para frente, né? Onde o feminino vai chegar e a gente vem aonde o feminino tá ainda, né? Está. Então, nesse momento, o desafio é que o feminino, ele tá manifestando tudo isso a nível mental, né? E o As de Paus fala que o feminino, ele tem que caminhar por terras que ele não caminhou, e aqui os resultados têm de ser rápidos, né?
só que ao mesmo tempo que são rápidos, é difícil você se ancorar com acontecimentos assim pequenos, né? Mas aqui tem uma energia de empolgação que vem aqui. E o desafio do feminino é que tem uma estrutura que vai desabar mesmo e vai ser muito rápido. E o feminino vai sair de uma energia assim totalmente sem teto, desprovido, para uma energia de uma nova estrutura. Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino. Pajem de copas e a rainha de paus. Aqui tá falando que tem nova ativação do feminino com o masculino. E é uma ativação aqui para iniciar uma jornada mais leve, né? Tem uma energia de doação, de encantamento que o feminino vai lançar aí no masculino, né? Tem uma troca muito genuína de sentimentos. Então, aqui, a grande bênção do feminino com o masculino é que o feminino ele vai poder descansar aqui, porque o masculino ele vai manifestar o movimento, ele vai fazer, né? Ele vai fazer aqui, ele vai escolher deixar para trás essa estrutura antiga e vai avançar para o novo. Então, o masculino ele vai se conectar mesmo ao feminino, tá? Vai se comprometer aqui. Então, eu vejo o masculino olhando no horizonte e se comprometendo com a rainha de ouros, né? Então, aqui vem relacionamento mesmo. Vem aqui o masculino e o feminino construindo algo novo e tendo apoio aí na matéria para isso. Então, tá bem bonita a energia aqui. E tem apoio, tá? Apoio ao redor. Tem um grupo aqui que é do 3 de copas, que é o grupo que pertence aos enamorados, que é o grupo que vai sair fora, que é aquela frequência que quer manipular, né? Que traz muita dúvida para a energia, você pode, você não pode, você tá certo, tá errado. E esse grupo que vai entrar agora é um grupo muito seguro dos valores, né? Da construção. Então, é um grupo que vai apoiar demais vocês, né? Você aí, o casal, tem um grupo que vai ali se comprometer mesmo, tá? Vamos ver aqui, futuro imediato do masculino. 7 de espadas e o 5 de ouros. Imediato aqui o masculino ele tem que abandonar essas verdades que não nutrem nada, só deixa o masculino num lugar mais miserável, tá? Então aqui tem que ser abandonado. Abandonado. Futuro próximo masculino, 3 de paus e o pajem de espadas. Então, futuro próximo aqui tem algum tipo de espera de uma próxima comunicação e a energia do sol. Masculino sendo ativado aqui, né? Tem um novo olhar e o masculino numa energia de alegria, de vibração ligada a leão e aquário, tá? Lembrando que a gente teve a lua cheia, a lua nova em leão e a lua cheia em aquário. Então, a gente está mexendo nesse eixo da autoestima, dos lazeres e prazeres e dos grupos que a gente pertence. O quanto esses grupos, eles aceitam a nossa criação, tá? Então, o masculino tá se libertando. Vamos ver aqui, e eu vejo o masculino observando muito o feminino. Pode ser redes sociais, tá? Futuro imediato feminino, o mundo e a lua. Bom, o feminino fecha um ciclo aqui, tá? Conclui a missão, expansão de consciência, mais avanço, tá?
Vai ter algo grande que o feminino vai realizar aqui, muito grande. Futuro próximo feminino, 5 de copas e o 7 de ouros. Então, aqui tem um adeus para inseguranças do passado, algo que o feminino ficava remoendo ali, como se já tinha se conformado com algo, né? E agora fecha esse ciclo, o feminino se empodera e encontra o 9 de copas, que é a grande realização emocional aqui. E o feminino volta à energia de trabalho, porque tá valendo a pena seguir esse caminho de autenticidade, tá? Então, o feminino ele vai ter resultados aí muito importantes nos próximos dias e semanas, tá? O feminino realmente aqui vai ter colheitas gigantescas. Parabéns, viu, gente? Vamos ver aqui. Palavras soltas. Palavras soltas. Vamos ver, palavras soltas. Temos aqui masculino. Segredos sendo expostos. Não é palavra, é frase. Saindo da zona de conforto por uma explosão que vai ter. E tem alguma coisa ligada à criança sendo exposta. Ou imaturidade. Tá? Tem alguma coisa sendo exposta aqui. Do masculino. Sentimentos e química que está sendo exposto aqui, que não era demonstrado, tá? Tem alguma coisa da intimidade do masculino que está sendo exposta, tá? O masculino vai ter que ter bastante força. Bastante força para lidar com essa situação que vem. Tem algo que vem à tona, que traz muita confusão. Tá falando de segredo aqui. Tem algo antigo que o masculino vai ter que resolver, porque vai ser exposto, mas o masculino indo pro novo, tá? Tá indo totalmente pro novo aqui. Mas primeiro vai ter que sair da zona de conforto aqui. Realmente aqui tá dando algum tipo de problema pro masculino, tá? Vamos ver aqui. Feminino. Próximo. Aqui o feminino precisa mudar a imagem que tem. Fala também pro feminino escrever alguma coisa. Dê uma chance. Fala também que daqui uns dias o feminino vai ter consciência de que a direção é a certa e que seus instintos sempre estavam certos. Aqui fala também que o feminino vai conseguir ver uma reciprocidade que vai começar a acontecer com o masculino, que não tinha. E outra coisa, tem alguma coisa em relação ao passado do masculino que vai ficar claro pro feminino que não tava, ou que o feminino não tinha acesso, que é isso que vem à tona agora.
Aí o feminino também vai conseguir distinguir, ter discernimento do que realmente o masculino quer, tá? É isso. E aqui tá falando que tem um comprometimento do masculino. Que essa história é de uma vida. E que chegou a hora de equilibrar, tá? Da justiça acontecer. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem da orientação e que ajude. Deixa o like, comentem no vídeo, se inscreva no canal. E para quem quiser fazer essa leitura, eu vou liberar 3 senhas, tá? Para quem quiser, entre em contato, que vai ficar mais em conta. Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. E hypem o vídeo.